Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Aqui é mais um vídeo aqui. Faz um vídeo falando de mim também, ô João Oliveira, BR, né? Pedro é a pedra, Maria é onipotente. E ainda expulsa o demônio junto com José. Olha só que interessante. Expulsar demônio é só expulso em nome do Senhor Jesus Cristo, certo? É simples de entender. Vamos ver aqui. Depois somos nós. Nós temos que reagir, né, meu querido? Hoje eu vou reagir a esse palpiteiro católico aqui que tentou refutar o pastor Mateus aí na questão de Pedro ser a pedra e etc. Acompanhe comigo aí. A Bíblia não ensina que precisamos de um sucessor para Pedro para liderar mundialmente o povo de Deus. Ele diz que a Bíblia não ensina que precisamos de um sucessor para Pedro e que não se precisa de um líder mundial para guiar a igreja. Então vamos à Bíblia aqui que a gente vai falar um pouco a respeito disso e depois eu volto com o vídeo. Falar isso é negar as próprias palavras de Cristo. É a Pedro que Jesus entrega as chaves do reino dos céus e diz que tudo que Pedro ligares na terra será ligado no céu e tudo que Pedro desligares na terra será desligado no céu. Bom, aqui a gente já pega o primeiro erro, né? Onde ele fala que Cristo deu a Pedro o poder das chaves do céu, né? Somente para Pedro, o que não é verdade, porque Cristo deu esse poder para a igreja que contém Pedro também. Tanto é verdade que em Mateus capítulo 18, versículo 18, Jesus se referindo a todos os cristãos, ele diz o seguinte: em verdade eu vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. A mesma frase que ele disse para Pedro, ele também disse para o resto da igreja. A igreja não está fundamentada em Pedro, e sim na revelação. Olha só. É isso que eu tô falando. Uso pessoal. Primeiro, segundo Pedro 20, a Bíblia proíbe a interpretação pessoal. Interpretação pessoal dá dessa salada aí. Está explícito na Escritura. Por quê? Pedro, ele tem a chave de ligar e desligar. É o que faz a ponte. Como lá no Velho Testamento. Quem fazia a ponte com Deus? Moisés, ali através da Arca da Aliança, falava com Deus, mas falava com Deus desde o 25, 22. E no Novo Testamento, quem faz a ponte? Ah, mas foi dado aos cristãos, então todo mundo tem acesso a essa chave, ô João Oliveira? Edinho Macedo tem essa chave? Rodrigo Silva tem essa chave? Rafael Pablo tem essa chave? Ou seu professor Lucas Manzola tem essa chave? Essas igrejas, essas divisões têm a chave? Cristo está dando essa profecia para divisão? Ou os ministros da Nova Aliança, segundo Pedro, ou segundo Coríntios 3:6. Segundo Pedro 20, uso pessoal e interpretação pessoal, a Escritura proíbe. Certo? Por quê? O magistério é assistido pelo Espírito Santo. As apóstolos 2 descem o Espírito Santo. Primeiro a pregar, anunciar quem? Quem tem a profecia. Mateus 16. Se você for pegar esse pensamento desse protestante, acabou o cristianismo. Acabou a profecia de Cristo. Está passando por cima da profecia de Cristo. Está negando o projeto salvífico, a revelação de Deus, que Pedro não foi a carne, eu sei que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Olha só. Tem ali os 12. Tá em particular os 12. Se fosse para todos ter esse acesso, fosse para todos pastorear a igreja, então essa revelação seria para todos. Mas o Pai reservou e deu a revelação só a uma pessoa. Certo? João Oliveira. Olha só. Simão, Mateus 16. 13, 14, 15. Os povos não sabem onde diz que é João Batista, onde diz que é Elias. Está na confusão. Protestante. Certo? Simão Pedro respondeu: tu és. Porque todos não responderam. Porque todos não teve a mesma revelação. Porque todos não teve a mesma profecia de ligar e desligar. Porque todos têm acesso.
que está sob o pastoreio, os bispos. Olha só. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, então, lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, por que não? Tu és ali, João, tu és Judas, tu és Tiago. Só foi a Pedro. Desde o começo. Certo? Só você ler os evangelhos, você vai entender. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ó. Então, já tem uma igreja fundada. Mas não está tornada pública ainda. Porque eles não estão... A revelação é futura. Não estão explícitos ainda para entender a revelação ainda. Que vem do Pai. E essa revelação foi dada às divisões? Só a Pedro. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave. Tá falando com os demais? Ou só a Pedro? Por João Oliveira, tá falando com todo mundo. Aí eu posso ligar. E eu servo Roberto. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Simples entender isso. Vê se eu dou pausa aqui, porque o meu filho vem aqui, eu tenho que parar para dar atenção para ele, certo? É só, de novo, Cristo chamando Pedro em particular. Por que não chamou os 11? Não, só Pedro. João 21, do 15 ao 17, certo? Pedro, apacenta meu cordeiro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Oh, cada vez, mano. Agora que eu sei mesmo que o protestantismo ele é usado por diabo mesmo. Para tirar sua fé, para você sair dessa igreja que é eleita. Certo? Como o cara faz um vídeo desse? Negando a Bíblia, não é a Bíblia? Oh, por isso que eu não debato com os caras. Você acha que eu vou perder tempo com os... Ó, protestante, pelo amor de Deus, né? Vai pra praça gritar, vai berrar, vai fazer o que vocês quiserem, pô. O que vocês fazem, o que vocês querem, pô. De que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Sobre essa verdade, Jesus disse que edificaria a igreja dele e não a igreja de Pedro. Jesus não falou essa verdade, isso é uma mentira. Ele está modificando a Bíblia para dar uma interpretação que ele quer que tenha as escrituras, exatamente como os mormons fazem. E agora eu vou pegar para vocês as escritas originais do que Jesus teria falado em aramaico e de como está escrito no grego, que foi a língua que foi escrito o Novo Testamento. Vamos ao original em grego e também o que seria a fala de Jesus no aramaico. E aqui eu vou mostrar para vocês através de um site de estudo, enquanto eu falo vai passando aqui para vocês, tá? No aramaico, que seria a língua de Jesus, tem duas palavras que designam os materiais rochosos. O primeiro é evna, que significa pedra, e o segundo é kefa, ou traduzindo para o grego, no qual foi escrito o Novo Testamento, seria cefas, que significa rocha. É esse nome que é dado a Pedro nas Escrituras. Não é pedrinha, tá? Como alguns pseudo-teólogos protestantes dizem, mas cefas. Então, usando a palavra do aramaico, que era a língua de Jesus, ou no grego, que é a língua escrita do Novo Testamento, o versículo ficaria assim. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Atenção, eu te declaro, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O cara vai tentar ler em grego, aí ele faz uma... Você tá entendendo? Agora vamos ver o professor, que entende em grego, que entende em hebraico, que os católicos não entendem nada. Uma coisa que ele acusa o Mateus de distorcer a Bíblia ao seu bel prazer. Aí ele vai recitar o texto, né? Aí ele diz assim, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, como se dando a entender que as duas palavras fossem iguais. O que é mentira. Se a gente for analisar no grego, Jesus ele chama Pedro de Petrus, que seria um substantivo masculino, que significa rocha ou rocha pequena, né? E ele edifica a igreja sob a Petra, que já muda o substantivo para feminino. Feminino é a igreja e o masculino é a Petra, que é Pedro.
Que interessante. Olha só, até caiu o celular. Eu aprendi isso com o Padre Listura. Olha pra você entender. Que é para outro vídeo. Você vê que o cara não tem amor pela igreja. Você vê que o cara não tem amor pela palavra. É o ego. Eu conheço a Bíblia. Eu refutei. Simples. Eu já tenho amor pela Bíblia. Respeito pela palavra. Eu não tenho acesso ao original, porque eu não sou doutor, não sou teólogo. Mas aqui a Bíblia já para explícito para você entender. Quem pregou primeiro? Cristo mudou o nome de Pedro para quê? Para Cefa, para Pedra, para Kefa. João 1, 42. Para a gente entender a profecia de Mateus 16, 18. Certo? Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ó. Igreja, esposa do Senhor. Termo, minha, não minha, meu. Minha igreja. As portas do inferno não prevaleçam contra ela. E quem são essas pedrinhas? Do grego, lá as traduções que o professor vai usar, são os apóstolos. Pedra de ângulo, Cristo. Pedras são os apóstolos que vai edificar a igreja. Se você pegar 2 Pedro, 1 Pedro 2, 4, 5. Olha só, vamos ver aqui. Significa penhasco, rocha grande. E eu vou colocar aqui 7 léxicos em grego para confirmar o que eu estou falando, né? Vamos lá, o primeiro léxico. Petro sempre significa uma pedra, tal como um homem pode atirar. Ou seja, uma... Como os caras não usam a Bíblia, eu quero que você me mostre na Bíblia. Aí, seguidores aí que está mandando comentário aí. Cadê a Escritura? Eu quero que me mostre na Escritura. Na Escritura está aqui, ó. Você está entendendo a malícia? Para negar essa verdade bíblica? Para negar essa revelação que vem do papai do alto, que não é fundamento de homens? Tem aqui a rodapé secada aqui, ó, Mateus 16, 18. Ó. Pedro, pedra, rocha. Jesus já tinha prometido esse sobrenome a Simão quando o encontrou pela primeira vez. João 1, 42. Olha só. João 1. Olha como a Bíblia católica ela te dá o respaldo para você entender, não dificultar igual o doutor aí. Se você não quer aceitar a revelação, isso é problema seu, pô. Se você não quer Pedro como seu pastoreio, é problema seu. Vai buscar Martinho Lutero, vai buscar esses doutores aí, ser seu pastor. Mas eles não morreram na cruz por você, meu querido. Certo? Aqui, ó. João 1,42. Levantou-o Jesus e disse. Jesus, fechando o olhar nele, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefa. Quer dizer, pedra. Certo? João 1,42. É simples entender isso. As pessoas dificultam tanto para entender a revelação. A revelação está explícita na Escritura. Que é o magistério que interpreta a Escritura. Para você não cair nesse contexto, nessas mentiras, nessas loucuras desses doutores. O cara mal fala português, pô. Nós falamos mal português, quer falar em grego, em hebraico, em aramaico. que é um... Podemos até nos perguntar por que eu, por que comigo? Entrou até o comercial aqui. Mas tá amplo pra gente entender. Olha só, pra gente entender aqui, ó. A quem é a profecia? Se Pedro não fosse a pedra, o Cristo não tinha rogado, orado por seu pastoreio. João 25, ali tá dando o pastoreio de pacentar 21 ao 15 a 17 a São Pedro. E João 1,42 está mudando o nome dele para Cefa, quer dizer pedra. Pra gente entender que, quem é a profecia Mateus 16, 18. Quem é essa pedra que vai edificar a minha igreja, o termo pedra. A minha igreja, o termo é um termo feminino, que é a esposa do Senhor. Efésios 5, 25. Maria, mas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela e deu esse pastoreio a São Pedro. Para apacentar as minhas ovelhas, aos meus cordeiros. E tanto em Atos dos Apóstolos, 1,14,
vem o Espírito Santo. Quem está pregando ali? São Pedro. Atos Apóstolos 8, 20. Pedro está excomungando. Atos Apóstolos 15, coloca a casa em ordem. Então, essa visão de negar, vocês não têm obrigação, meu querido. Vocês não têm obrigação de aceitar a pregação da igreja. Porque vocês são outros fundamentos. Cada fundamento de igreja tem um fundamento, um fundador, um pensamento, uma visão. E a interpretação individual desse texto. Somente nos originais, no grego e no aramaico. Que interessante. É simples. Assistiu o filme da Paixão de Cristo? Ali o filme está na língua original de Cristo. Como que chama Pedro? Cefa. Só você assistir a Paixão de Cristo. Você vê o destaque que o Mel Gibson teve para fazer esse filme. Você está entendendo, meu irmão? Entrar nesse contexto, nessa visão, é perca de tempo. O Lucas Gonzalo tem uma visão. O João Oliveira tem outra visão. Quantos milhões de igrejas protestantes tem no mundo? Cada uma tem uma visão. Cada uma tem uma doutrina. E cada uma tem um pastor que pastoreia as ovelhas. E a igreja de Cristo tem um pastor universal, que é a verdadeira igreja de Cristo. Simples entender isso. Que não foi confiada a divisão. A verdade não foi confiada a divisão. O Espírito Santo não está na divisão. Tanto só você prestar atenção no vídeo dos caras e ver para você ver. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar mal da esposa do Senhor? O Espírito Santo vai falar mal do seu pastor que tem a chave? Que Atos 4:8, Pedro cheio do Espírito Santo. Atos 5, 15, 16, a sombra de Pedro curava. Mesmo como Pedro passasse, sua sombra curava. E Lucas 22, para finalizar aqui, eu não entro nesses termos porque não me interessa. O que me interessa é Bíblia. Cefa, Cefa, ponto final. Pedra, para mim já está explicado, simples. Não vou tentar amputar o texto, porque eu tenho amor à palavra. Para finalizar aqui, ó. Tanto que orou só por Pedro, né? Por que será, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que tua confiança não se faleça, e tua vez confirma teus irmãos. Por que será? Porque esse ministério é perseguido. Esse ministério de São Pedro é caluniado. A Pedro não é pedra. Pedro, o seu ministério é meio bambo, como diz o reverendo Augusto Nicodemas, o doutor, professor lá lendo o quadro. Pedro não é a pedra é Cristo. Sabemos que a pedra é Cristo. A pedra de ângulo. E quem são as pedras que edificou a igreja? Tanto que a igreja colou no centro, com a verdade. Quem são as pedras? As pedrinhas, os pedregulhos. Salve Maria, seu servo missionário Roberto.